Então, eu sou Débora Silva Santos, né? Para quem não me conhece, eu sou de São Paulo, estou em Brasília já há mais de 17 anos, né? Sou professora na Universidade de Brasília, acabo de terminar, né? Por isso que a professora Judite foi ela que me deu a honra de ser a minha orientadora, né? Na minha tese de doutoramento, que está aí fresquinha, ainda é pequenininha, tem 4 meses. Então, essa é uma, assim, né, bem de um público maior, né, assim, é a primeira vez que eu estou falando com ela, né, já fui convidada para salas de aula, para o professor Clóvis, né, para falar um pouco da tese, mas agora é esse extrato da tese, pelo menos, que eu venho apresentar aqui para vocês, né? Então, eu tenho doutoramento em museologia e tenho mestrado em história, né? E especialização em museologia. Então, minha história com a museologia já vem de muito tempo, né? Então, eu estava ao contrário, né? Eu estava fazendo o meu mestrado quando eu resolvi fazer, né, especialização em museologia. Então, acabou calhando, assim, acabei mudando de rumo. Junto com isso, eu tenho, né, já que a gente pediu para apresentar um pouquinho, né, esse meu ativismo, vou me apresentar como uma jovem senhora, né, para não dizer que eu sou uma velhinha, mas uma jovem senhora, né. Eu comecei a minha militância, né, no movimento negro quando eu entrei na universidade, então faz muito tempo, né. Então, e assim, eu me sinto algumas coisas, né, por mais que a gente ache que às vezes as coisas vão, né, e voltam, mas assim, eu me sinto muito honrada eu lembro que quando eu comecei, né, no meu primeiro ano na universidade, uma universidade particular, era a PUC, né, de São Paulo, e a gente brigava, né, achava que uma das primeiras coisas que a gente tinha que fazer é brigar pelo ensino público e gratuito, né, para todos, e fora isso, né, que tivessem cotas nas universidades. A gente já começava a falar isso, quer dizer, nós não fomos os primeiros, né, esse grupo, mas já vinha do próprio Abdias do Nascimento, em 1900, na década de 50, já falando sobre cotas na universidade, e e aí, assim, né, então começou essa minha luta, e de repente minha vida mudou, né, passei anos em São Paulo, 17 anos vim para Brasília, né, no governo Lula, vim trabalhar exatamente na Secretaria de Educação Superior para acompanhar a implantação do sistema de cotas, né, então, assim, para mim foi bem interessante, e assim, né, eu falo que são alguns ganhos, né? Hoje estamos aí, quando saio da CESU, eu vou para a UNB, ainda não como professora, mas como professora substituta, e para cuidar dos alunos cotistas na universidade, né? E que foi o momento até que onde foi julgado as cotas no STF. Né? Então, assim, os acompanhamentos, na verdade, né, eu considero que a luta nesse sentido eu considero, né, não ganha, mas assim, né, eu tive esse privilégio de poder conseguir acompanhar, ainda estamos hoje nesse processo de, né, retrocedendo, né, mas não todas as políticas, pelo menos as de cotas até agora, né, a princípio estão aí quietinhas, né, estamos conseguindo as cotas na pós-graduação e tudo, né, então é um pouco de ganho aí, e fora isso, a própria questão também nesse meio do caminho de trabalhar também com entrar para, né, eu não falo que é um outro movimento, mas é uma outra leva, que são o movimento das mulheres negras, né, que nesse sentido, eu acabei também trabalhando, a minha tese de mestrado já foi sobre as mulheres negras, né, onde eu trabalhei com oralidade, e agora, quando fui fazer o doutoramento, não tinha como fugir de novo em trabalhar com o mesmo tema, né, e buscar, já que as minhas questões sempre vieram, né, buscando não a representação negra nos museus, mas que nunca, dentro dessa representação, a gente já sabe que as mulheres negras, então, são as que menos aparecem, né? Então, depois dessa grande introdução, né, eu, na verdade, nem cumprimentei vocês, boa tarde, boa noite, né, porque tem gente que já é boa tarde, para outros são boa noite, né, eu agradeço imensamente, assim, me sinto honrada e muito feliz de ter sido convidada para o Musa Temas, né, pela cátedra, né, pela Sociologia, Cátedra Unesco de Educação, Cidadania e Diversidade Cultural,
né, e feito, né, principalmente pela professora Judite, né, e junto com o Departamento de Museologia da Universidade Lusófona, né, então, assim, me sinto bem gratificada, né, foi, assim, um prêmiozinho, né, que eu acho que eu ganhei, e principalmente nesse mês, né, como a professora Judite já começou a dizer, né, para a questão das africanidades, que são comemoradas pela Unesco, mas aqui no Brasil a gente tem, né, no Brasil não, na América Latina, começamos pela América, né, a gente tem o mês de julho, dia 25 de julho, é o Dia Internacional das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, né? No Brasil é o mesmo dia, é o Dia Nacional da Mulher Negra, é o dia também nacional da líder quilombola Teresa de Benguela, e é comemorado hoje o Julho das Pretas, né? Então, é um mês, né, onde todas as atividades em relação às mulheres negras acontecem aqui, né, no Brasil. Eu vou um pouco falar, né, Brasil, mas eu, na verdade, falo muito mais da realidade brasileira, né, então, por isso, essa questão, né, e eu, na verdade, assim, sinto, né, feliz de poder, então, conversar com alguns temas com vocês, né, que é sobre mulheres negras, sobre racismo, machismo, decolonialidade, interseccionalidade de raça e gênero, né, que são temas, assim, né, que me fazem... me construíram, né, estão me construindo, foi isso que eu vim contando, né, eles me construíram e que fazem também não só militância, mas acabou se transformando, então, nesse trabalho acadêmico, né, então, o tempo todo eu venho nessa sequência. Então, eu inicio, na verdade, dizendo, né, e pedindo um pouco de licença, né, para as mulheres negras que vieram antes de mim, né? Porque, assim como diz a doutora Jurema Werneck, nós somos herdeiras de mulheres que construíram a própria força, né? A construção das mulheres negras aqui no Brasil, a gente sabe da importância que tivemos, porque foram, né, nos mais de 500 anos, são as mulheres negras com a sua força, com a forma de, né, na área de saúde, que é buscando remédios, né, nas massas, descobrindo novos remédios, né, ou novas formas, com a própria questão da religiosidade, né, descobrindo formas de alimentação que se manteve e manteve todos os escravizados, né, então, isso não tem como a gente deixar de dizer que é isso, né, então, a construção, e fora isso, num momento onde você não tinha nem mais referências, né, então, construir a força foi em cima disso, né, foi em cima dessa questão. Então, ao mesmo tempo, a gente vem enfrentando, né, o tempo todo, por conta da raça e do gênero, né, essa negação de humanidade, né, por conta dos discursos todos aí, né, colonialistas feitos em cima das populações não brancas, e a gente sabe, né, que a importância que os museus tiveram na construção desse discurso, né, na construção, né, em ajudar, né, e ser o parâmetro, ser o ponto, né, de partida dessa criação de todas essas discussões e esses discursos, ao mesmo tempo, né, a lógica androcêntrica, né, que fez o uso dos corpos negros e o próprio apagamento aí da especificidade das mulheres negras por conta de discutir uma homogeneidade aí, né, uma homogeneidade de todas as mulheres. Assim, ser mulher negra, né, eu também compartilho aí com Grada Quilombo, né, ela diz perfeitamente, né, que nós somos o outro do outro, né, porque somos, na verdade, experimentamos vivências que são completamente diferenciadas, definidas para os homens brancos, né, que foi o que foi pensado. Então, nós somos o outro do outro, que o outro é o homem negro, o outro é a mulher branca, e nós somos o outro. Então, nesse sentido, nós estamos completamente, né, apagadas. Ou seja, né, temos a questão né, de além do olhar de gênero, né, que é esse olhar que é estruturante na sociedade, porque você vai no binarismo, né, tem sido, né, quase a grande maioria nos museus, o binarismo entre masculino e feminino,
né, nas relações raciais e nas instituições, mas que também foram criando vários estereótipos, né, e que não cabia, né, no discurso e na definição do que é ser uma mulher, as mulheres negras não cabem, né, nesse discurso que foi feito, né, que a mulher meiga, né, a mulher frágil, né, se nós sempre tivemos um trabalho, sempre fomos entendidas como homens na hora do trabalho, né, na hora de ser escravizadas, estar trabalhando, né, como escravizadas, a gente era vista como homem, né, então não, essa diferença não passa. E o outro, a própria questão da raça, né, que é uma construção né, sócio-histórica, mas é a base do racismo e, portanto, estrutural e estruturante na organização de todas as relações sociais e institucionais, e principalmente a própria questão da divisão internacional do trabalho, a questão das hierarquias epistêmicas, a questão das hierarquias sexuais, hierarquias de gênero, hierarquias religiosas e a própria questão das políticas públicas, né, de segurança, de saúde, moradia e raça e racismo que hoje até define quem vive e quem morre, né? Nós vivemos aqui no Brasil um país que mata as mulheres negras e mata os homens negros, né? Então há uma opção, né, estar aqui hoje, né? Acho que para nós, mulheres negras e homens negros, estarmos aqui significa que a gente ganhou, né? Que a gente conseguiu passar e conseguiu chegar nesse espaço que para nós não era permitido. Isso desde a universidade, como nos próprios espaços dos museus, né? Que é um espaço que não é nosso, né? Então, mais do que nunca, né? Eu digo que ser mulher negra é sintetizar os processos de dominação e opressão e, ao mesmo tempo, né, ela segue isso, mas, ao mesmo tempo, somos produtoras de ferramentas conceituais, práticas, né, de desenvolvimento e empoderamento social, né? Então, não faço um discurso de tristeza, né? Porque não, ou de vítima, né? Na verdade, nós podemos vítima, mas ao mesmo tempo revirar isso, né? E transformar isso numa positividade, né? E é o que a gente pode fazer hoje, né? As mulheres negras, então, mesmo agregando essa totalidade das desvantagens sociais, criaram e criam rumos para as suas vidas e para o conjunto da comunidade, né? E é nesse sentido que eu fui pesquisar, né? Fiz a minha tese e um dos capítulos é sobre as trajetórias, né, sociomuseológicas das mulheres negras, né? Entendendo que as mulheres negras nesse processo, né, foram as mulheres que criaram espaços de sociabilidade, de associativismo, né? Criaram irmandades negras, ajudaram a criar os clubes negros, os clubes recreativos, né? Então, dentro disso é que eu entendi, né, e vim discutindo como foi a construção, né, esses três exemplos que eu fiz, né, que eu estudei sobre como é que chama? A transgressão, né, das mulheres negras. Então, eu vou agora dividir aqui a minha tela, né, depois essa grande entrada aqui, né? Vamos ver se vai aqui. Não, não é esse. Espera aí, eu perdi a minha tela aqui, gente. Espera um pouquinho. Sumiu a minha tela aqui. Vou por essa aqui, mas eu vou procurar. Entrou? Judite entrou? Entrou ou não entrou? Partilhou a minha tela, gente? Sim, estamos vendo o Word. Ok. Estamos a ver um Word, não o seu Ué. PowerPoint. O PowerPoint anterior não está. Tá. Aliás, é importante abrir o PowerPoint, você deve ter fechado quando você tá. compartilhou. Eu aqui agora, vamos ver. Deixa eu sair. E vou entrar de novo. Agora está aqui. Pronto. Agora vai. Isso, porque estava fechado, realmente. Agora sim. Isso. Já comecei a tremer aqui. A gente prepara tudo e nunca sabe o que pode acontecer. Até a luz acaba, né?
Então, como eu vinha dizendo, essa trajetória sociomuseológica de mulheres negras é um extrato, então, da minha tese de doutoramento, né? Eu fiz, então, né? Eu acho que a primeira coisa, já comecei a falar um pouco isso, mas vou repetir aqui, né? Que são as coisas que me constituíram para escrever a tese, né? E para optar, né? Não só redefinir, né, que seriam as mulheres negras, redefinir que museus que eu iria pesquisar, né, e definir também, né, por que caminhos aí, né, teóricos, metodológicos que eu trataria, né? Então, eu acho que mais do que nunca isso vem a questão pessoal, né? Eu como uma mulher negra brasileira, né, uma mulher, posso até dizer que uma mulher negra latino-americana, né, e uma mulher da afrodiáspora, né? Então, é essa mulher que vai me definir, né, várias questões e me identificar, né? Uma questão acadêmica que, como docente hoje, pesquisadora na área de museologia, então fui fazer o doutoramento na área de museologia, porque considero, né, que há necessidade de uma produção de conhecimento, né, em relação à temática, né, aos negros nos museus. A gente tem né, poucos ainda, muito poucos trabalhos que tratam disso. A gente vai ter trabalhos que falem de museus, né? Falam dos museus, até falam dos museus negros, mas não trabalham a questão do reconhecimento, o que eu acho que é o que eu falo que as africanidades, né, e as africanidades brasileiras, que é a nossa produção de conhecimento, né, a nossa produção cultural, artística, né, tudo isso que não está no museu, podemos estar, né, em outras formas. O outro é pautar, então, né, esse debate racial e de gênero na área, né, e como é que, né, a museologia discute a questão racial, como é que ela entende, né, essa questão, como é que ela trata, como é que ela representa isso, né? E aí incentivar novos pesquisadores nessa temática. E uma questão política que, como ativista, né, antirracista e feminista negro dentro de uma diáspora africana, né, eu não tenho como não tratar de racismo, né, de todo jeito, né? Não é possível falar sobre isso. Eu comecei, na verdade, pensando nesse cenário museológico brasileiro e como é que ele vê a população negra. Né? Então, a grande maioria dos museus trabalha com essa questão de visibilidade e invisibilidade, né? Mas que visibilidade é essa? Né? Uma visibilidade da população negra congelada na condição de escravizados, né? Uma visibilidade na qual os negros são aparecem, né, estereotipados, né, os homens e as mulheres, né, então, ou muito sexualizados, né, e desumanizados, e, por outro lado, uma invisibilidade, né, que é exatamente essa invisibilidade da memória e do patrimônio cultural que os negros vêm fazendo, né, e vêm produzindo nessa diáspora. Né? Ao mesmo tempo, também uma invisibilidade desse protagonismo como produtores de conhecimento, né? E como construtores, né, desse país, e a outra coisa é a invisibilidade, que é o mito da democracia racial, que considera, então, né, para a população negra, quando a gente fala sobre negros, não, nós somos todos, né, o país é um país aí misturados, temos negros e brancos, então não tem mais nada, não conseguimos mais descobrir isso, principalmente porque a gente não tem nenhum problema racial, né? Não há racismo no Brasil, então é isso que os museus acabam transpassando, né? E representando. Nesse sentido, olhando esse cenário museológico, a gente identifica vários museus afro-brasileiros, né? E aí eu fui questionar que museus eram esses, né? O primeiro museu afro-brasileiro, ele surge em 1938, que é o Museu do Negro do Rio de Janeiro, né? Então, que museu era esse? Né? Que museus são esses? Se dentro dos critérios que eu defini, eu consegui encontrar 51 museus, né? Então, museus que tinham, né, nomes africanos, museus que chamam museus afro-brasileiros, ou chamam museus do negro, né? Museus que têm nome de pessoas, né, de indivíduos negros, né? Então, ou de lutas negras,
né? Então, museus 13 de Maio, a gente tem vários museus, né? Ou várias entidades que trabalham. Então, o 13 de Maio pode ser um. A gente tem sobre o Museu da Abolição, né? Então, assim, umas coisas que eu fui tentar descobrir que museus que eram esses, né? E nesse levantamento, a mim, eu fui pensando que museu que eu queria trabalhar, assim como eu não queria trabalhar, né, dentro da sociomuseologia, não tinha por que trabalhar com os museus tradicionais, então, assim, quais são os museus, e os museus que eu estou procurando são os museus sociomuseológicos e que tivessem uma representação do movimento negro, né, e aí, entendendo o movimento negro, né, no sentido, né, de que ele seja, né, como o próprio Joel Rufilho diz, né, e apresenta, que o movimento negro tem que ser compreendido como um conjunto de ações de mobilização política, né, de protesto antirracista, né, de movimentos artísticos, literários, religiosos, né, de qualquer tempo, fundadas e promovidas pelo negro no Brasil como forma de libertação e de enfrentamento do racismo. E aí, dentro deles estão as entidades religiosas, né? Então, as comunidades de terreiros, assistenciais, como as confrarias, né? Ou como as próprias irmandades, recreativas, como os clubes negros, artísticas, né, como vários grupos de dança, de capoeira, de teatro, de poesia, né, e culturais também, que são até os próprios centros de pesquisas. Mas o que eu queria era, por eu ser uma militante, né, política, né, que são os que identificam de que a primeira questão não é uma dança, não é uma música nem nada, mas é a luta contra o racismo. Então, foi nesse sentido que eu pensei em trabalhar com esse movimento, né? Então, um movimento mais com viés político, né? Então, esses museus, eu fui questionando eles a partir disso. E, então, descobrindo quem são esses museus afro-brasileiros, e aí, né, já respondendo, vários desses museus são museus feitos pelo Estado, né, e aí nos três níveis, aí, então, tanto estadual, federal, estadual, municipal, né, e distrital, né, em Brasília, né, então eles são feitos por isso, e não tem a participação do movimento negro, não tem a participação de ninguém, é um olhar, né, visto sobre, né, o dominador criando museus, então um museu feito, né, absorvendo os sujeitos, né? Então, assim, ou, na verdade, né, como os negros como objetos. Então, o que refletia é exatamente a mesma questão que eu vim colocando aqui, né, anteriormente, ou trabalho com esse congelamento da condição do negro. Então, há museus do negro, quando você vai, tem um Pelourinho, né, onde tem representações, né, dos castigos feitos para os negros. Então, assim, uma realidade que não era a realidade do que, né, eu ali estava buscando como é que os negros, eles como, né, participantes ou como sujeitos da história estavam. Né? Então, nesse sentido aí, eu fui, né, pensando também como se deu a participação e representação das mulheres negras, porque, infelizmente, nós temos uma história que é uma história do o, né? A nossa língua é o, né? O masculino, né? Então, são os negros, né? Os negros trabalhavam com tal, os negros, e a gente nunca acha, para conseguir descobrir, né, que esse os negros, a gente tem as negras, né? E que tem diferentes, né? Tiveram diferentes tratamentos, têm diferentes experiências, né? É necessário que a gente pontue isso diretamente, senão a gente não acha, a gente fica nesse discurso, os negros, né? Então, os negros eram escravizados, os negros, né? E não vê essa diferenciação, que tem outras coisas incluídas, né? E qual o papel dos museus, né, no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade, né? Pensando se, né, a questão era, é possível também essa ser mais uma estratégia, né? Não pensando esse museu, né, mas criando um museu transgressor, e esse museu dentro da sociomuseologia, seria possível pensar, né, esse museu também como um espaço para isso? Então, eu consegui identificar nesse caminho apenas 3 museus, que são 52 museus, eu consegui encontrar apenas 3 museus dentro disso, que eu falei que são os museus mais políticos,
que foram criados pelo movimento negro e movimento político. Então, o Museu Capixaba do Negro, Verônica da Paz, né, em Vitória, no Espírito Santo, o Museu 13 de Maio, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e aqui pertinho aqui, né, de Brasília, que eu moro em Brasília, né, o Espaço de Memória do Quilombo Mesquita, né, que está na cidade ocidental, aqui no Goiás. Essas instituições, né, o que elas têm em comum é a perspectiva, né, acabou sumindo aqui, né, são as perspectivas. Deixa eu pegar aqui, gente, porque está cortando aqui, não sei por quê. O que eu vou ler aqui, eu não consigo ler. Né? Essas instituições têm em comum a perspectiva negra ou afro-brasileira em constante diálogo com a sociedade brasileira e o universo social cultural africano, de modo que as africanidades brasileiras foram ressaltadas e destacadas com suas especificidades históricas e singularidades culturais. Ou seja, o diálogo com a comunidade negra e com os militantes e acadêmicos negros, personalidades artísticas, políticas, populares negras, né, que compreendem o museu de forma transgressora, como um espaço para a valorização da história e cultura negra, e o seu papel como ferramenta pedagógica, política e poética de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial, de desenvolvimento e de empoderamento social. Utilizaram o museu comunitário como estratégia e os pressupostos práticos da museologia social para a apropriação do patrimônio para dele servir em prol do desenvolvimento coletivo, do fortalecimento da autoestima e o empoderamento. Especificamente, os 3 museus se constituíram como comunitários e elaborados pelo movimento social negro, tendo como prioridade preservar as questões étnico-raciais de valorização do patrimônio afro-brasileiro e as africanidades brasileiras, né? Tem um incentivo às ações afirmativas, né? O protagonismo social de mulheres e homens afro-brasileiros, né? O que resultou na visibilidade de imagens, histórias, memórias, práticas culturais, formas devocionais, signos, símbolos, pesquisas acadêmicas, produção artística e literária, né, produção cinematográfica e audiovisual, músicas, danças, festividades, identidades e redes de solidariedades de parentesco, de personagens históricas, figuras ancestrais, militantes, lideranças políticas, né? E própria questão da resistência e reexistência, né, de homens e mulheres afrodiaspóricos. Os museus, que esses 3 museus, eles vão ter em comum na sua idealização e efetivação, mulheres negras, que, em busca da preservação de bem cultural afro-brasileiros, mobilizaram a comunidade negra que viviam e propuseram a criação do museu, valorizando as questões étnico-raciais. São iniciativas criativas que organizaram o grupo afro-brasileiro em torno de memórias e patrimônio. Então, essas 3 instituições, né, elas, quando eu fui buscá-las, né, e isso que é o que a gente, né, aquela palavra serendipidade, né, foi o que aconteceu, porque quando eu fui em busca das histórias dos museus, eu encontrei mulheres que fizeram esses museus, né, que juntaram pessoas, né, juntaram o movimento negro, chamaram a comunidade negra para junto pensar o museu. Né? Então, foi bem interessante, de repente, descobrir esse caminho. Então, no Museu Capixaba do Negro, né, Verônica da Paz, que chama Verônica da Paz em homenagem a Verônica da Paz, que é essa mulher que está aqui nessa fotografia, tem 2 fotografias dela apenas, né? A gente não consegue descobrir mais imagens dela, né? Ela já faleceu em 94, né? A Verônica era uma professora universitária, ela era uma psiquiatra, né? Então, uma médica psiquiatra. Ela trabalhava, então, na Universidade Federal e também era médica, exercia essa profissão em Vitória. Né? E ela,
a história toda desse museu começa em 1988, né, nos 100 anos da abolição. Então, ela é a responsável em criar na Universidade Federal do Espírito Santo, né, toda uma comemoração para os 100 anos, né, da abolição, e ela faz um seminário internacional, e como resultado, né, depois de toda essa discussão, os próprios professores, né, que colaboraram com isso, e a própria comunidade negra que veio assistir, acharam que um seminário não tinha que terminar, acabou o seminário, todo mundo vai embora, né? E se teve tantas discussões importantes naquele lugar. Então, uma das questões que foi retirada, né, como resoluções desse seminário, foi que era necessário criar no Estado um museu afro-brasileiro, né? Então, ou Museu do Negro, né? Então, foi criada uma comissão. Essa comissão acabou sendo presidida também por Maria Verônica, né, que percebeu que a possibilidade que teria de ter a criação desse museu, e que ele poderia ser uma estratégia, né, mais uma estratégia de luta para os negros capixabas, né? Então, de 88 até 1993, teve várias reuniões, várias conversas, idas e vindas com o governo estadual, prefeito, né, da cidade de Vitória, né, ao mesmo tempo uma busca pela cidade sobre um lugar onde poderia ser, né, instituído este museu. Então, foi criada uma comissão que trabalhou durante esses 5 anos, né, para a efetivação do museu. Em 93, é eleito no Espírito Santo Albuíno Azeredo, e Albuíno Azeredo é o primeiro governador negro do Espírito Santo, e ele, sensível à causa, né, aprovou a criação do museu. Mas disse também que, olha, mas não tem dinheiro, nós não vamos conseguir ter dinheiro para poder construir um espaço, não é nada, né? Mas já foi, essa própria comissão já tinha escolhido um lugar no qual poderia ser criado esse museu, né? E esse museu, então, era um prédio onde funcionava prédio de 2 andares, e funcionava uma delegacia no térreo. Deixa eu ter atenção, gente. A seca de 30% em Brasília faz isso. Então, tinha essa delegacia que funcionava, e em cima tinha um prédio, mas um prédio que estava completamente, né, precisando urgentemente de reformas. Em 94, a Verônica não é chamada, porque ela já era uma funcionária pública do Estado, ela é chamada, então, para ser a coordenadora desse museu, e ela fala, então, do museu que não existia, né, que não tinha lugar, né? Então, a primeira coisa que é feita, né, é a invasão desse espaço, ou a ocupação desse espaço, né? Então, ela incentiva o restante do grupo a invadir esse espaço e começar a ter atividades, né? Então, essas atividades eram, né, desde exposições, ou debates, encontros de grupos, encontros do movimento negro, né, cursinho pré-vestibular, né? Então, tudo isso foi acontecendo nesse espaço, que era um espaço onde tem vários relatos dizendo que quando né, as danças, ou capoeira, ou as próprias danças afros, balançava o chão, né, quando pulavam em cima da madeira. E isso ficou acontecendo durante mais de 18 anos, né, acontecendo entre, né, mudanças de coordenação e tudo. Mas, antes disso, Verônica morre em 96, né? Verônica, restante do grupo diz que quem matou foi o Estado, né? Porque Verônica, independente né, dessa ocupação e todas essas atividades, Verônica buscava também incentivo financeiro, e ela usava também, né, quando ela ia para algum evento fora do Brasil, tal, ela buscava recursos, e ela conseguiu chegar no Smithsonian, né, nos Estados Unidos, apresentou o projeto, e ela conseguiu recursos para a construção desse museu,
né? Então, seria o primeiro museu smithsoniano fora fora dos Estados Unidos. E ela volta, e a única questão que tinha que ser feita é o governo do Estado, já não era mais o Albino Azeredo, né, eram outros, a única questão que tinha que ser feita é essa relação, conta, passar conta, e alguns acordos, né, que tinham que ser feitos para que esse dinheiro chegasse e pudesse ser efetivado. E isso não foi feito, e assim, as respostas hoje não sei quem não está, hoje não sei quem não veio, não está, mandamos, mas não chegou, né? Aquelas coisas de enrolação o tempo todo, até lá tinha prazos, claro, como todos os estados têm, né? Você tem um período onde você empenha recursos, né? E esse dinheiro não veio, foi perdido, né? Essa foi a última ação de Verônica, ela sai, pede, né, deixa de ser diretora do museu e ela morre 3 meses depois. Né? Ela tem um aneurisma cerebral e ela morre. E o museu continua, né, depois disso, então até 2018, são 18 anos que ele é um museu feito pelo próprio movimento negro, mantido pelo movimento negro, né, eles sempre, por mais que tivesse aquele local, mas o governo do estado nunca repassou nada, né? Até que em 2008 há uma conversa com a prefeitura, né, do Espírito Santo e é repassado então esse museu para a prefeitura de Vitória e a prefeitura então inicia a reforma, né? Mas ela inicia a reforma, ela transfere o museu para um outro local, ele funciona durante 4 anos, mas quando termina, né, os 4 anos termina a reforma, o museu é reaberto já sobre a direção, né, da Prefeitura Municipal de Vitória e não reconhece, né, quem estava na direção, qual eram os movimentos que estavam ali. O que faz é ser criado um conselho consultivo e dentro desse conselho consultivo tem o movimento negro, tem 2 cadeiras, né? Então, é isso que acontece. Por um lado, né, a grande discussão que acontece, né, e que tem até hoje, né, há uma discussão muito grande com o movimento negro do Espírito Santo, é que a primeira questão era que o museu fosse um museu estadual, né? Em nenhum momento queria que fosse um museu comunitário, ele se transformou em um museu comunitário porque foram as condições que deram para isso. Mas o que a gente percebe que no início, né, as primeiras discussões e que Verônica da Paz faz, é que a intenção é que esse museu fosse realmente um museu, né, comunitário, né, um museu que envolvesse todo o movimento negro, que fosse uma estratégia, né, uma ferramenta de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. Né? O museu teve já 6 direções e ele tem uma característica, assim, né, desde que ele virou, que saindo a Verônica foi uma outra mulher que assumiu, que foi a Edileuza Souza, né, que é uma professora até aqui na UNB hoje, e 2012, então, quando ele vira da prefeitura, é a Sueli Bispo que fica, e depois tem mais 2 homens só que fazem essa direção, e agora a gente tem uma direção de outra mulher. Então, é um museu muito, a gente fala que é um museu feminino, né? Mas ele perde, ele não é mais um museu comunitário, hoje ele é um museu da prefeitura, ele chegou a ter acervo, mas acervo assim, de alguns instrumentos musicais, mas isso foi perdido durante a mudança para a reforma, sumiram todos esses materiais, então hoje é uma reconstrução então desse espaço. O outro é o Museu 13 de Maio, que a dona Giane conhece bastante, né, que é em Santa Maria. Ele foi criado, então, em 2003, né, pelo Movimento Negro, mas a partir de uma proposta de estudantes do curso de especialização em museologia, né, como forma de preservar a história do Clube Social Negro, né, que é a Sociedade Cultural Ferroviária 13 de Maio, né, que é esse prédiozinho aí verde. Né. Giane Vargas é quem assume, na verdade, né, essa capitaneia, né, essa discussão e esse envolvimento todo do movimento negro, né, e que também
partem, né, como era um espaço particular, né, as próprias ações começam pela própria ocupação, né? Eu falo aí, não é uma ocupação de invasão, né, mas é conseguir ocupar o espaço antes mesmo da reforma, né? O museu, esse prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico-Cultural, tanto do Estado quanto do município, né? Então, sempre teve atrito em quem é que financiaria as reformas, né? Durante a primeira e a segunda reforma foi com emendas, né, parlamentares, né, então conseguiu fazer com que esse espaço estivesse, né, porque ele estava há mais de 10 anos abandonado, que ele se tornasse habitável, né, foi feito, então, essas primeiras reformas, mas até hoje ele ainda briga por esse espaço. A gestão de Jeane foi que, né, instituiu o museu como tal, né, como ele sobreviveu e viveu durante mais de 13 anos, né, instituiu, então, curso de danças, oficinas de capoeira, oficina de cabelo, foram feitos, né, festas naquele espaço, comemorações, né, encontros de museologia, né, de temática racial, de mulheres negras, de juventude negra, né, da juventude negra feminista, né, rodas de lembranças com mulheres, né, e foi criado um acervo histórico, né, que é conhecido até pelas entidades arquivísticas, né, com a documentação que tinha nesse espaço, né. Tem aqui, né, ela é a única experiência de transformação de um clube, né, negro em um museu, né, e foi uma forma, então, de preservar a história, né, de Santa Maria e dos negros de Santa Maria e do próprio estado do Rio de Janeiro. É até hoje o único museu afro-brasileiro do sul do Brasil, né, ou, na verdade, foi, né, a gente está nesse processo, vamos chegar nesse final também, trouxe, então, uma visibilidade grande às mulheres negras, porque, né, não só a gestão de Jeane, né, foi uma preocupação com o clube, ele tinha muitas festas com rainhas e princesas, né, que eram as rainhas, não só a rainhas do carnaval, como bailes de debutantes, né, como a princesas do clube, né, então sempre teve muitas atividades muito relacionadas às mulheres, né, então esse olhar das mulheres. Jeane, por conta da especialização em museologia, né, ela acabou tendo muito contato com todas as discussões, né, com a REM, né, com as redes de museologia social, então recebeu um dos encontros de museologia social, Hugues de Varrini foi lá, né, teve também recriou, ou na verdade deu um novo sentido, né, Jeane fez isso, dar um novo sentido para os clubes sociais negros, que até então eles não eram muito reconhecidos pelo movimento negro, né? Era considerado, é só para festas, só para eventos. Então, ela conseguiu, com esse trabalho de mostrar que os clubes sociais negros também fazem parte, né, do movimento negro, e também fazer, né, transformou esse museu num modelo de ferramenta de enfrentamento, né, à promoção da igualdade racial. Gente, que horror. Sem voz. Então, teve várias atividades, tanto o próprio teatro municipal foi da cidade, né, foi ocupado com atividades, os espaços na rua eram utilizados também como espaço, levando discussões sobre a questão racial. Então, o movimento negro teve muito unido nesse processo, né, e durante mais de 10 anos. A Jeane sai, né, em 2013, se não me engano, isso. Em 2013, a Jeane sai né, por outras questões particulares, ela sai da direção do museu, e o museu é fechado logo depois, né? Primeiro porque, não só por uma questão de briga entre para a eleição do próximo coordenador, mas também porque o prédio entra num processo de né, um estado onde a vigilância, né,
Vigilância Civil, né, fecha porque ele está com problemas para cair, né? Primeiro a direção fecha, logo depois a própria prefeitura fecha, né? Ele hoje está nesse processo, né, criando páginas e tal, mas ele efetivamente aquele prédio está fechado e, na verdade, torcendo para ele não cair, porque, né, faz quanto tempo? Vai fazer quase 10 anos que ele está aí fechado, né? O outro, acho que está cansativo já para vocês, ou mais rápido. O outro é o Espaço de Memória Quilombo do Mesquita. Ele surgiu, né, enquanto esses outros dois museus são reconhecidos até pelo IBRAM, né, foi um trabalho que eu fiz em cima dos museus que eram reconhecidos pelo IBRAM. O Espaço de Memória do Quilombo do Mesquita, ele não está ainda nesse processo, ele está tentando ser um ponto de memória, né, mas ele surgiu, né, não, o acesso às informações veio no momento quando os editais para pontos de memória já tinham acabado, né? E agora, no governo atual, nenhum deles é lançado. Então, ele foi criado em 2013 por uma questão, né? Por isso que eu o incluí, porque eu tentei pôr aqui, né, a foto, porque infelizmente teve a pandemia, eu não consegui voltar para tirar fotos melhores, né? Mas essa daqui era a primeira igreja, né, dessa comunidade, né, ali do espaço do Quilombo, e foi criada essa igreja em 2010, essa grande igreja, né, grande catedral. E o padre da igreja resolveu que ele precisava derrubar essa igreja, porque precisava transformar aí num estacionamento. As mulheres do Quilombo se reuniram, né, chamada por Célia Pereira Braga, né, Célia que está na frente, ela chama toda a comunidade e fala, não pode ser destruído esse museu, porque esse museu é um patrimônio da comunidade. Eu tenho fotos dos casamentos dos meus pais, eu tenho foto de batizados, crianças, em primeira comunhão, tenho o meu casamento, né, assim, e todo mundo, né, foi conversando isso com todas, né, as mulheres, né, dizendo que elas realmente entenderam que aquilo era um patrimônio que não poderia ser destruído. Né? Mas o que fazemos com isso para impedir? Vamos construir um museu. Né? Então, a intenção foi de construir um museu. E aí as mulheres saíram coletando objetos, fotografias, né? Coisas que cada uma dos quilombolas, né? 12 das quilombolas, entendiam que fazia parte ou da sua história e que, né, indiretamente também da história dos 300 anos do quilombo. Né? Então, eles juntaram, né, muito material, então tem um material na exposição, né? E então a forma como eles, essa é a Célia, né? Então a forma como eles fizeram foi realmente de impedir essa demolição e construção de um museu. O museu foi pensado então como um local, né, onde ainda se acontece, né, reuniões, né, ainda tem encontros, enquanto estava, né, foi construída uma sede para a comunidade, né, da associação, para ser reconhecido como quilombo, eles tiveram que criar uma associação, foi criada uma série, mas quando acontece qualquer coisa, né, ou tem as próprias divisões políticas ali, tem reuniões dentro do próprio museu. Então, o espaço é um espaço, né, de promoção da igualdade, de empoderamento social, preservação da memória. Ele tem sido visitado, né, desde que ele foi criado. Ele se tornou referência, né, para as escolas, tanto da cidade ocidental, porque ela fica a 50 quilômetros de Brasília, então, para Brasília também, então tem sempre escolas lá, porque é o único local. Então o professor de história está lá ensinando sobre os quilombos, ele leva para conhecer, né, esse local. É o único deles que, né, assim, tem um acervo efetivo, acervo de, né, grande, eles têm mais de 5.000 objetos, né, escolhidos lá, e alguns em exposição e alguns que estão, né, guardados. Né? Esse daqui são a exposição, né? Esse é o espaço dentro. A reserva técnica é esses abaixo desse plástico azul e amarelo aqui no fundo. Né? Então, a exposição deles é feita, essa daqui é uma homenagem aos dois mais velhos, né, que receberam a certificação de quilombo,
né? Então essa foto é dos dois, não é um casal, são dois, né? Um homem e uma mulher que não são marido e mulher, né, mas são quilombolas, e eles eram mais velhos, então eles foram os primeiros, os que receberam a titulação. Né? E aqui, né, a gente observando bem a exposição, né, e foi isso que eu fiz para cada, né, eu consegui dividir a exposição em módulos, porque a exposição chama Quilombo de Mesquita, né, mas a gente consegue perceber os módulos, e os módulos são pensados em cima de coisas femininas, né? Porque assim, essa senhora, ela faleceu e o que eles fizeram? Precisamos fazer uma homenagem para ela. Pegaram as panelas dela, né? As coisas, os utensílios domésticos e criaram um espaço para ela, né? As mulheres fazem doce, né? E fazem porque o quilombo sobrevive de doce do marmelo, né? Da marmelada, né? Então eles fazem o tempo todo. Então as mulheres são, os homens fazem marmelada, mas são as mulheres que vendem, né? Então tem todo uma preocupação aqui. Fora isso, né, quais são os objetos que deram? Vários ferros de passar, né, que vários tinham, artesanatos, as várias fotografias, né, das famílias. Então, o Quilombo ele foi fundado a partir de 3 mulheres, né, 3 mulheres ex-escravizadas. A história é que elas receberam essa titulação de um fazendeiro, elas eram escravizadas desse fazendeiro, e quando ele sai de Goiás, ele doa esse terreno para elas, e elas constroem, então, né, vão construindo suas casas. Então, existem 3 famílias que são fundamentais ali. Então, essas fotografias são fotografias das 3 famílias. Né? Então, tem várias outras fotografias, mas acho que já está. Eu sei o tanto que é cansativo das aulas por aqui. Então, acho que, por fim, né, eu acho que é importante dizer, né, que essas construções, né, desses 3 museus, elas foram construídos, né, a partir né, foi a nova museologia, né, que elaborou os pressupostos de reconhecimento, né, de reconhecimento dos problemas sociais contemporâneos. As práticas da museologia social têm ido para áreas periféricas, né, aí desenvolvendo ações, né, questões e moradias, e a sociomuseologia como uma escola de pensamento que tem produzido essas novas reflexões sobre a realidade museal. Né? Mas eu considero que o recente diálogo com a decolonialidade e a perspectiva interseccional de raça e gênero que trouxeram, né, para o centro do debate, né, museológico, como estrutural e estruturante, né, a questão de raça e a questão de gênero. Né? E é dessa forma que eu compreendo, então, que é uma museologia decolonial que foi feita, né, nesse espaço. E dessa forma tornaram possível, então, encontrar essas experimentações museológicas, né, de preservação de memórias e patrimônios que promovem práticas de igualdade racial, de não discriminação e de equidade de gênero. Os museus afro-brasileiros, com essas características, né, são ferramentas e se identificaram como ferramentas, né, de dimensão pedagógica, dimensão poética, né, e dimensão política. Né? Então, política no sentido, né, de lutar e buscar, né, a questão de enfrentamento da questão racial, do direito à memória, de políticas públicas, de ações afirmativas, né? Na dimensão pedagógica, que é o movimento negro, ele é identificado como educador, no sentido em que ele traz para o debate, né, a historicidade, né, da questão racial, ele reconstrói, né, a história e cultura, né, afro-brasileira, a questão da religiosidade, de música, dança, entre outros. E uma dimensão poética, né, que envolve o sentir, o afeto e o amor, e a certeza de que a participação social na política, né, no aprender, é para o sonho, né, para a construção de um mundo melhor, sem racismo, sem machismo e sem discriminação. Né? E é uma luta para a conquista do bem viver. E, finalizando, eu agradeço às mulheres, né, como eu agradeci primeiro às mulheres mais antigas, né, as que, né, que construíram esse espaço. Eu termino agradecendo às mulheres negras que proporcionaram essa jornada, né, e que são as que
com o seu embasamento, né, com as suas teorias, discutindo sobre mulheres, me ajudaram à construção, né, a pensar os conceitos de raça, gênero, né, até de sociomuseologia, de decolonialidade e de interseccionalidade. Obrigada.